Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento do Bhagavad Gita. E hoje nós vamos para o verso 3. Estamos estudando o conhecimento mais confidencial e hoje é o verso 3. Então eu vos saudo, presto reverências a todos vocês que me escutam e agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Porque está aqui tentando compartilhar o Bhagavad Gita com as almas que se interessam por evolução espiritual e querem, por que não, evoluir dentro desse processo milenar, transcendental, que é a ciência do Bhagavad Gita. E o verso 3 hoje, ele traz um sentido de buscar esse conhecimento através de todos os versos, esse conhecimento confidencial. Que conhecimento é esse confidencial? O conhecimento do Supremo. Esse conhecimento que nós não temos aqui no Ocidente. Por enquanto, todos nós somos almas em corpos nascidos no Ocidente. Eu sou uma alma no meu corpo, que hoje se chama Ana Cláudia Chandra, nome espiritual, e nasci no Brasil, especificamente na Paraíba, em João Pessoa, e venho, dentro dos meus anos, desde os meus 18 anos, venho buscando compartilhar a espiritualidade com as pessoas. E no dia de hoje, eu fico auspiciosa, a palavra é essa mesma, auspiciosa. Auspiciosa é uma palavra em sânscrito, na tradução para o português se chama divina ou auspiciosa, né? A palavra mesmo em sânscrito, eu não sei o verdadeiro significado, mas a tradução é que tudo que é auspicioso é divino. Então esse momento é divino, eu estou aqui porque eu quero estar, porque eu gosto de estar, porque eu amo trabalhar para Deus, e Deus sabe disso, porque Deus está no meu coração. E dentro desse processo, nós vamos pouco a pouco se iluminando a si próprio, e iluminando ao outro, aquele que quer estar nesse processo de estudos transcendentais. Então eu peço minhas reverências a Deus Krishna, por compartilhar o Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagava é o Senhor Supremo. Bhagavate é uma qualificação. Om Namo. Eu saúdo o Senhor Supremo. Eu saúdo o Senhor Supremo. Vasudevaya, aquele que é filho de Vasudeva. Aquele que veio como Krishna. E dentro desse processo aqui no planeta Terra, ele veio como filho de Vasudeva. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya é uma saudação ao Senhor Krishna em suas expansões plenárias e uma autorização para que nós possamos começar o Bhagavad Gita. Gratidão, Namastê. Hare Krishna. Aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus fala para Ajna: olha, Ajna, só aqueles que trabalham para mim, que oferecem as suas ações para mim, e que estão em consciência minha, podem me alcançar. Através do serviço devocional. O que é o serviço devocional? Eu aqui estou prestando serviço devocional. Serviço devocional não está ligado à religião, não está ligado à filosofia, está ligado à minha função. A minha função como alma, eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Sat Chit Ananda. E a minha função, a minha essência, a minha constituição, ela é servir ao Supremo com amor e devoção, sem esperar nada em resultado. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou fazendo esse serviço devocional, então eu quero que Krishna me dê tantos seguidores, Krishna me dê tantos likes, Krishna me faça com que esse grupo aumente infinitamente e que eu tenha não sei quantos mil pessoas nesse grupo. O objetivo não é esse. O objetivo, como diz o Dr. Augusto Cury, não é atrair seguidores, mas pensadores. Então, que você possa pensar nesse verso do Bhagavad Gita que você escuta e você possa ouvir com seus ouvidos de alma e sentir com seu coração e possa entender o que é serviço devocional para que você não caia nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes e fique aqui neste planeta Terra eternamente.
Significado de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada que escreveu o Bhagavad Gita como ele é, e ele traz o seu significado para clarear, para trazer luz transcendental a este verso. Os infiéis não podem adotar esse processo do serviço devocional. Eis o significado deste verso. Os infiéis são aqueles ateus. São as pessoas que não estão nem aí para Deus, que não querem conhecer Deus e que acham que Deus é uma ilusão e que Deus é só um pé de árvore, ou um pé de coentro, ou uma fruta. Não é isso. Deus é muito mais que isso. Deus seria, para ser só isso, seria muito pouco, e Deus não é pouco, Deus é muito, Deus é ilimitado. Então, as pessoas desafortunadas, mesmo depois que as grandes personalidades lhe fornecem toda a evidência contida nas escrituras, continuam sem fé em Deus. Então, eu escuto Bhagavad Gita e eu deixo para lá. Eu acho que o Bhagavad Gita é uma balela, o Bhagavad Gita é apenas uma leitura, é um livro como qualquer um que está numa prateleira de uma livraria para vender, e não é bem assim. Nós estamos falando aqui da ciência suprema, do Bhagavan, né? O Bhagavan, o Senhor Supremo, né? Que fez esse discurso na Batalha de Kurukshetra, que compilou esses versos para nos instruir através da figura de Arjuna, né? O guerreiro Arjuna que nos representa, né? As coisas de Deus são mostradas através de modelos, né? Então, essas pessoas que não têm fé, elas ficam receosas e não podem se fixar no serviço a Deus e continuam sem fé. E assim, a fé é um importantíssimo fator para o progresso em consciência de Deus. A fé é plena de convicção pelo simples fato de servir ao Supremo Senhor Deus Krishna. E assim se alcança essa perfeição. Então, a perfeição é a fé é a perfeição. Então, a fé ela é praticada no dia a dia, né? No hoje, amanhã e depois, você vai praticando sua fé e você vai vendo, sentindo, estudando, buscando todo esse processo de saber se o que eu estou ouvindo, aqui agora, na Cláudia, na leitura do Bhagavad Gita, no compartilhamento do Bhagavad Gita, se isso é coerente, se isso tem uma veracidade, se isso toca o meu coração, né? Então, regando a raiz da árvore, seus galhos, ramos e flores se satisfazem. E suprindo comida ao estômago, satisfazem todos os sentidos do corpo. Então, quando a gente se alimenta de espiritualidade, a gente está nesse processo de regar a árvore e de trazer esse saciamento. Quando a gente está com fome e come, a gente sente, uau, comi. Então, esse uau, recebi essa mensagem, ouvi o Bhagavad Gita e estou aqui para compartilhar também com outras pessoas, porque esse trabalho que eu estou fazendo, vocês também podem fazer, é só se interessar. Então, nesse desenvolvimento da consciência de Krishna, de Deus, o processo é a fé, né? E como é que a gente pode trabalhar com essa fé nesse processo da consciência de Deus, de Krishna? Através de serviço devocional. Quanto mais você trabalha para Deus, mais feliz, mais auspiciosa, mais tranquila, menos apegada às coisas da matéria, você se satisfaz com pouco, você tem uma vida simples, com um pensamento elevado, como diz Srila Prabhupada, né? Então, essa fé é o processo. Então, aqui, nesse processo de fé, nós vamos buscando esse desenvolvimento, né? Quanto ao desenvolvimento da fé, entende-se que um devoto de primeira classe, em consciência de Deus, é aquele que é versado nos textos do serviço devocional e alcançou a fé. Ou seja, quando a gente estuda as escrituras, quando a gente lê livros sagrados, quando a gente se interessa pela evolução, nós vamos desenvolvendo a nossa fé. Então, sem desenvolver a fé, a gente não pode chegar a nenhum lugar. E aí, sem fé, a gente cai, né? E essa caída, quando a gente cai, acontece vários e vários processos com a gente de doença, pobreza e conflitos e ademais processos de purificações na alma e no corpo. A gente vai buscando tem que buscar esse entendimento. Por que que eu estou sofrendo? Por que que eu estou passando por isso, né? Então, assim, a gente vai buscando esse apego às coisas de Deus, apego aos trabalhos para Deus,
Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus. Se eu estou no meu trabalho, Deus te ofereço esse dia de trabalho a ti. Se eu estou no meu carro dirigindo, Deus ofereço essa direção a ti. Se eu estou na praia me divertindo, Deus oferece esse divertimento a ti. Né? Então, tudo a gente tem que colocar a Deus. A gente tem que colocar, como diz o meu mestre espiritual, o meu futuro mestre espiritual, Chandramukha Swami, eu digo futuro porque eu ainda não tenho um mestre espiritual, mas eu assisto muitas aulas dele e eu já considero ele meu mestre. Então, o meu mestre espiritual, ele diz, a gente tem que cristianear os sentidos. Colocar os nossos sentidos para trabalhar para Deus, porque quando os sentidos não trabalham para Deus, eles vão trabalhar para a matéria. E aí a gente vai ficar enredado, condicionado na matéria. Então a gente tem que ter equilíbrio, o equilíbrio dentro desse processo material e espiritual. E buscando sempre o espiritual em primeiro lugar, nós vamos nos desenvolvendo nesse processo de fé, né? E ainda tem aqueles que, mesmo ouvindo sobre o Bhagavad Gita, as escrituras sagradas, eles não querem saber, né? E aí eles acham que é muito difícil, que isso tudo que está se ouvindo da Índia, que pertence à Índia. Não. Krishna pertence ao devoto. Eu sou devota de Krishna, eu sou brasileira e Krishna é meu. Krishna é meu no sentido de, quanto mais eu entendo Krishna, Krishna passa a se relacionar comigo de forma direta. Por que eu chamo Krishna? Porque na filosofia védica, Deus é chamado de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Vocês podem chamar do nome que vocês desejarem. Né? Então, procurem se ocupar do serviço devocional Deus, para que vocês possam alcançar essa perfeição, porque a fé é muito importante nesse desenvolvimento de entendimento de Deus, da alma, do serviço, de todos esses processos que englobam eu como alma neste corpo, né? Desculpe que o sol está baixando um pouco e aí está afetando aqui no brilho da câmera, mas o que importa é que vocês escutem com amor, escutem com fervor, com fé, com devoção e pratiquem. Veja se isso é realmente verdade. Se o que eu estou falando aqui, vocês no dia a dia praticando, essas ferramentas servem de evolução. Verso 4. Sobre a minha forma manifesta, sobre minha forma imanifesta, porque Deus ele é manifesto e imanifesto. Eu penetro este universo inteiro, todos os seres estão em mim e eu estou neles. Então, Deus está em tudo, manifesto e imanifesto. Se eu estou aqui diante dessa câmara, alguém co-criou essa câmara. Mas alguém que co-criou. Por que co-criou? Porque só Deus cria. A gente só tenta co-criar. A gente tenta imitar as criações de Deus. Então, quando alguém cria uma câmara, que vai me ajudar muito nesse processo de transmitir a vocês, né, gravar no YouTube, transmitir a vocês. Então, esse ser que criou essa câmera, que criou esse telefone, que criou todo esse sistema, ele foi inspirado pela divina providência. Deus dentro do coração no Paramatman, a grande alma na pequena alma, localizada no coração, influenciou através do pensamento, sentimento, da ação, essa criação de todas as obras. Então, toda essa tecnologia que existe, nada é criação do homem, é tudo cocriação. Porque, afinal, tudo pertence ao Supremo. Todos os planetas, sistemas, galáxias, as almas, os animais, vegetais, minerais, tudo pertence ao Supremo. Então, o que é nosso? Nada, só a alma. Então, a gente tem que ter essa consciência. É difícil, mas não é impossível. Com estudo se consegue entender esse processo transcendental e consegue-se entender o Supremo. Não é possível compreender o nome, a fama, os passatempos de Deus por meio dos sentidos da matéria. Aqui Prabhupada diz que é difícil para nós entendermos Krishna, Deus, só com os sentidos da matéria. É impossível. Deus só se revela somente para alguém que esteja ocupado em serviço devocional puro sob a orientação apropriada de um guru, de um mestre espiritual. Então, a suprema personalidade de Deus, chamada também de Govinda, que é a suprema felicidade de Deus, chamado Govinda, sempre dentro de nós e fora de nós, desenvolve um transcendental serviço amoroso para com Deus. Então, Deus dentro de nós mesmos traz esse amor
para que a gente se interesse. Como? Porque eu sou amor, eu tenho amor, eu estou aqui por amor. Então, quando eu uso essas ferramentas, Deus atua em mim para que eu me aproxime mais dele. E quem escuta vai aos poucos também se aproximando mais de Deus, por quê? Porque a gente vive muito longe de Deus, muito afastado de Deus. A gente pensa que está em Deus o tempo todo, mas são poucos. Krishna aqui no Bhagavad Gita diz que mesmo que a gente estude tudo isso e passe por todos esses processos, poucos conseguem se tornar em devotos puros que entendem a suprema personalidade de Deus. Então, a gente aqui no Ocidente acha que é só ir à igreja, fazer promessas, ou ir no centro espírita, ou ir no... Eu não estou criticando nada, eu estou tentando trazer um exemplo material para que a consciência, a mente da gente possa fazer essa comparação. Então, quando a gente vai na igreja, a gente vai em qualquer lugar, diz, não, eu estou bem com Deus, porque eu já fui na igreja, já comunguei, eu já fiz promessa. Isso tudo não é conhecer Deus. Isso tudo é trocar com Deus experiências. E muitas vezes essas experiências, elas nem têm bons resultados. Eu mesma tenho uma experiência comigo de fazer uma promessa, e eu prometi que em 30 dias eu estaria tendo alguma atitude, e quando terminou, eu consegui o que eu queria, nos 30 dias, terminou a promessa e terminou o que eu consegui. Porque tudo é passageiro, nada é eterno, né? Eterno só a nossa alma. Então, aqui, a Suprema Personalidade de Deus diz, da mesma forma, todas as maravilhosas manifestações cósmicas existem pela Suprema Vontade de Deus, então vamos usufruir daquilo que Deus nos deu, mas sabendo que não é nosso. Agradecendo a Deus por uma viagem, por tudo, por eu estar sentada aqui agora diante dessa câmara. Gratidão gera gratidão, e quanto mais agradecido o coração, mais perto de Deus eu me torno. Então, aqui não é a Suprema Personalidade que diz, é Prabhupada. Então, dizemos que nenhuma folha de grama se move sem a vontade da Suprema Personalidade de Deus. Então, não existe uma folha que caia de uma árvore, nenhuma grama, nenhuma folha de grama que se mova sem a autorização de Deus. Então, quando a gente escuta isso, a gente percebe que nós não somos absolutamente nada sem o Supremo, e o Supremo em nós, para autorizar todas as nossas movimentações. Então, pela sua vontade, tudo está sendo criado, pela sua vontade, tudo é mantido e tudo é aniquilado, sobre a vontade de Deus. Não obstante, Deus está à parte de tudo, assim como o céu está sempre alheio às atividades do vento. Então, isso aqui foi Srila Prabhupada que escreveu, né? Porque a gente pode entender, né? A gente pode entender que todo esse processo de manifestação e manifestar-se e não manifestação é uma energia de Deus penetrando este universo inteiro, onde todos os seres estão em Deus e Deus está em todos os seres. Mas ele diz, eu não estou neles. Por quê? Por quê? Porque Deus está em toda parte. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E nós não. Nós somos pequenas almas serventes a Deus. Então, nós temos uma certa limitação diante do poder ilimitado de Deus. Então, assim, para terminar, ele diz aqui, eu estou em toda parte e tudo está em mim. Mas mesmo assim fico distante. Por exemplo, um rei encabeça um governo que é apenas uma manifestação da energia do rei. E os diferentes departamentos do governo do rei não passam de energias do rei. E cada departamento apoia-se no poder do rei. Porém, não é de se esperar que o rei em pessoa esteja presente em cada departamento. E assim é Deus, Krishna. Deus, Krishna, ele tem os seus súditos, ele tem os seus departamentos, e dentro desse departamento, dentro da filosofia védica da Índia, licença aqui, que meu gato está batendo aqui na câmera. Então, Deus, na sua infinita potência e expansão, ele tem vários semideuses que trabalham para Deus. Tem os semideuses do Sol, da Lua, dos planetas, das galáxias, da riqueza. Todos eles possuem nome, né? E todos eles já ultrapassaram esse samsara material. Eles hoje ocupam o planeta de semideuses e trabalham para Deus. Ou vocês acham que esse universo não tem um governador?
Não tem um controlador, que é tudo aí ao Deus dará. Não. Dentro da filosofia védica está tudo muito bem explicado nesses 2 versos e em todo o Bhagavad Gita, para que a gente possa entender que tudo tem um controle. A gente olha para o Sol e para a Lua, eles estão lá, flutuando lá, e eles não caem. Quem segura? Quem está segurando o Sol, a Lua, as estrelas? Que a gente olha para o céu e vê a força universal de Deus, a força cósmica. Então, Deus é essa potência, essa onipotência. Deus está em tudo, está em todos. E Deus está nesse processo de buscar esse movimento de nos ter e nós termos Deus também. E de estarmos manifestados dentro dessa energia de Deus. E Deus está em todos nós, em todos os lugares, controlando tudo através de vários departamentos que nossa mente limitada ainda não consegue entender. Mas com o desenvolvimento do Bhagavad Gita, nós vamos pouco a pouco chegando lá. Com gratidão, eu encerro mais um dia do Bhagavad Gita, agradecendo mais uma vez, pedindo a vocês para assinarem o Easy Espiritualidade no YouTube, deixar seu like e até a próxima. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.